Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Brasil Jurista. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Neste vídeo, a gente vai falar sobre 4 conceitos que aparecem em praticamente toda a prova de direito e que causam confusão em muita gente: vigência, validade, eficácia e efetividade das normas jurídicas. São conceitos distintos, cada um descrevendo uma dimensão diferente da existência e do funcionamento de uma norma no ordenamento, e entender a diferença entre eles é indispensável, seja para faculdade, para concursos ou para a prática jurídica. A vigência é a qualidade da norma que está em vigor, ou seja, que foi regularmente introduzida no ordenamento jurídico e ainda não foi revogada. Uma norma está em vigor quando passou por todo o processo de criação exigido pelo ordenamento, foi publicada oficialmente e já transcorreu o período de vacância, se houver. A vigência é uma qualidade temporal. Ela indica o período durante o qual a norma existe formalmente no ordenamento e pode ser aplicada pelos operadores do direito. O processo pelo qual uma norma entra em vigor é regulado no Brasil pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4.657 de 1942. O artigo 1º da LINDB estabelece que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Esse prazo entre a publicação e a entrada em vigor é chamado de vacatio legis, expressão latina que significa vacância da lei. Durante esse período, a lei já existe formalmente, mas ainda não está em vigor. A vacatio legis tem uma função prática importante: dar tempo para que os destinatários da norma tomem conhecimento de seu conteúdo e se preparem para cumpri-la. Leis de maior complexidade ou que exigem mudanças significativas de comportamento costumam ter prazos de vacância mais longos. O Código Civil de 2002, por exemplo, teve vacatio legis de 1 ano. O Código de Processo Civil de 2015 teve vacatio legis de 1 ano a contar de sua publicação, conforme determinava o próprio texto legal em seu artigo 1045. A vigência de uma norma se encerra com sua revogação. A revogação pode ser expressa, quando a norma posterior declara expressamente que revoga a anterior, ou tácita, quando a norma posterior é incompatível com a anterior ou regula inteiramente a matéria por ela tratada. O artigo 2º da LINDB trata da revogação, estabelecendo que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei revogada perde a vigência, mas não necessariamente deixa de produzir todos os seus efeitos. A validade é um conceito diferente da vigência. Uma norma é válida quando foi criada em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo próprio ordenamento jurídico, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. A validade diz respeito à conformidade da norma com as normas superiores do sistema. Em um ordenamento hierarquicamente organizado como o brasileiro, uma norma é válida quando não contraria as normas que estão acima dela na hierarquia, tendo a Constituição no topo. Hans Kelsen foi o principal teórico da validade jurídica. Para ele, a validade de uma norma depende de ter sido criada por autoridade competente, segundo o procedimento previsto por uma norma superior, e de não contradizer o conteúdo dessa norma superior. Kelsen construiu a ideia do ordenamento jurídico como uma pirâmide normativa, em que cada norma retira sua validade de outra norma superior, até chegar à norma fundamental, que é o fundamento último de validade de todo o sistema. No Brasil, a validade das normas é aferida em relação à Constituição Federal. Uma lei federal é válida se foi elaborada pelo Congresso Nacional dentro de sua competência constitucional, pelo processo legislativo previsto nos artigos 59 a 69 da Constituição e se seu conteúdo não contraria norma constitucional. Uma lei que viola a Constituição é inválida e pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado de constitucionalidade, ou por qualquer juiz, no controle difuso. É importante perceber que vigência e validade são conceitos independentes. Uma norma pode estar em vigor e ser inválida ao mesmo tempo. Isso ocorre quando uma lei foi publicada e entrou em vigor regularmente, mas seu conteúdo contraria a Constituição.
Enquanto não for declarada inconstitucional pelo judiciário, essa norma continua vigente, embora seja inválida. Da mesma forma, uma norma pode ter sido válida no momento de sua criação, mas ter perdido a vigência por revogação posterior, sem que sua invalidade tenha sido reconhecida. A declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, tem em regra efeito retroativo, atingindo a norma desde sua origem. Isso ocorre porque uma norma inconstitucional é considerada inválida desde o início, e não apenas a partir da declaração judicial. No entanto, o artigo 27 da Lei 9.868 de 1999 permite que o STF module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, preservando situações jurídicas consolidadas por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. A eficácia é o terceiro conceito e também é distinto dos dois anteriores. Eficácia é a aptidão da norma para produzir seus efeitos jurídicos. A doutrina distingue dois sentidos de eficácia: a eficácia jurídica e a eficácia social. A eficácia jurídica é a capacidade abstrata da norma de incidir sobre os fatos que ela descreve e produzir as consequências jurídicas que ela prevê. A eficácia social, também chamada de efetividade, é o grau em que a norma é efetivamente aplicada e obedecida na realidade concreta. José Afonso da Silva, constitucionalista brasileiro de grande influência, desenvolveu uma classificação das normas constitucionais quanto à eficácia jurídica que se tornou referência na doutrina e na jurisprudência. Para ele, as normas constitucionais se dividem em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Cada categoria indica o grau de aplicabilidade da norma sem necessidade de regulamentação infraconstitucional. As normas de eficácia plena são aquelas que produzem todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição, sem necessidade de regulamentação posterior. Elas são auto-aplicáveis. O artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que reconhece a instituição do júri, é um exemplo. Ele produz efeitos imediatos, sem precisar de lei ordinária para complementá-lo. Da mesma forma, o artigo 2º, que consagra a separação dos poderes, é norma de eficácia plena, que dispensa qualquer regulamentação para produzir seus efeitos básicos. As normas de eficácia contida são aquelas que também produzem efeitos imediatos, mas cujo alcance pode ser restringido por lei posterior. Elas são auto-aplicáveis, mas não integralmente regulamentadas. Um exemplo é o artigo 5º, inciso 13, da Constituição, que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A norma é eficaz desde logo, mas a lei pode restringir seu alcance ao exigir qualificações específicas para certas profissões, como médicos e advogados. As normas de eficácia limitada são aquelas que não produzem todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ter plena aplicabilidade. Elas se subdividem em normas de princípio institutivo, que dependem de lei para organizar instituições ou órgãos, e normas de princípio programático, que estabelecem programas de ação para o Estado. O artigo 7º, inciso 11 da Constituição, que prevê a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, é exemplo de norma de eficácia limitada que depende de lei para ser plenamente aplicável. A efetividade, também chamada de eficácia social, é a quarta dimensão a ser analisada. Ela não diz respeito à existência formal da norma, nem à sua aptidão abstrata para produzir efeitos, mas ao grau em que a norma é realmente cumprida e aplicada na prática social. Uma norma pode ser vigente, válida e juridicamente eficaz, mas ter baixíssima efetividade se os seus destinatários não a cumprem e o Estado não a aplica. A efetividade é, portanto, um fenômeno sociológico, além de jurídico. Um exemplo claro da distinção entre eficácia jurídica e efetividade é o Código de Trânsito Brasileiro, no que diz respeito a certas infrações. A norma que proíbe o uso do celular ao volante é vigente, válida e juridicamente eficaz.
Ela incide sobre toda pessoa que usa o celular enquanto dirige e prevê multa e suspensão da habilitação. No entanto, sua efetividade pode ser baixa em certas regiões onde a fiscalização é insuficiente, porque muitos motoristas descumprem a norma sem sofrer as consequências previstas. A distinção entre vigência, validade, eficácia e efetividade tem implicações práticas muito concretas. No controle de constitucionalidade, o que se analisa é a validade da norma. Na aplicação do direito intertemporal, o que importa é saber qual norma estava em vigor no momento do fato. Na análise da aplicabilidade das normas constitucionais, o conceito central é o de eficácia jurídica. Na avaliação das políticas públicas e do funcionamento real do direito, o conceito relevante é o de efetividade. A teoria do direito também discute situações em que esses conceitos se dissociam de formas interessantes. Uma norma costumeira, por exemplo, pode ter alta efetividade sem ter vigência formal, pois o costume não passa por processo legislativo. Por outro lado, leis aprovadas às vésperas de mudanças de governo para proteger determinados interesses podem ter vigência e validade formais, mas nenhuma efetividade, por serem imediatamente revogadas ou por nunca serem aplicadas na prática. Essas dissociações revelam as tensões entre o direito como sistema normativo e o direito como fenômeno social. Por fim, vale registrar que a efetividade das normas jurídicas é uma preocupação crescente no direito contemporâneo. O reconhecimento de que direitos formalmente garantidos podem não se realizar na prática levou ao desenvolvimento de instrumentos jurídicos destinados a garantir a efetividade, como o mandado de injunção, previsto no artigo 5º, inciso XXI da Constituição, que pode ser impetrado quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de um direito constitucional. A busca pela efetividade do direito é, em última análise, a busca pela aproximação entre o direito nos textos e o direito na vida real. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Se não for inscrito, inscreva-se.